Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Guto. Bora lá, hoje um pouquinho diferente, seguindo aí a linha de não ter tido, motivo de não ter tido semana passada, para a gente conversar um pouco aí sobre a situação no Rio Grande do Sul e trazer ideias concretas, né, que estão rolando ou que poderiam rolar para ajudar aí nessa situação. Exatamente, a gente está fazendo então um episódio extraordinário, digamos assim, interrompendo a nossa quarta temporada para estar comentando um pouquinho até da nossa vivência aqui durante essa primeira semana aí conturbada, desde tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que eu acredito que todo mundo já sabe, todo mundo já está ciente e precisa continuar a estar ciente, por isso mesmo a gente vai fazer um episódio sobre isso, de maneira que a gente traga um pouquinho para o pessoal de fora, principalmente, mas desde as nossas experiências aqui, ajudando ali na linha de frente, todo mundo está se voluntariando, está sendo muito, muito bacana disso, e trazer algumas ideias, como é o nosso propósito aqui nos episódios, sempre numa pegada otimista, em relação a como você, como a gente, como todos nós podemos estar e continuar ajudando o Rio Grande do Sul. Guto, conta um pouquinho aí primeiro o Guto é de Montenegro, para quem não sabe, que também foi o que sofreu e voltou agora de novo a sofrer ali com as enchentes, antes até do que a capital aqui, Porto Alegre, que é onde eu estou. Conta um pouquinho ali do como é que foi a experiência, desde a ajuda, a repercussão, um pouco para o pessoal saber. Então, eu sou de Montenegro, que é uma cidade da região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul, dá mais ou menos 50 minutos de Porto Alegre. E Montenegro é uma cidade historicamente acostumada com enchentes. Então, a gente tem aqui o Rio Caí, que beira a cidade, e sempre, todo ano a gente tem enchente aqui em Montenegro, normalmente ali pelo mês de setembro, às vezes em julho, mas o padrão são enchentes relativamente pequenas, nunca com uma proporção como aconteceu dessa vez. A gente teve em setembro do ano passado, ou novembro do ano passado, não lembro agora exatamente o mês, acho que foi novembro, a maior enchente da cidade até então. E aí, semana passada, a gente teve a maior enchente da cidade até então. E agora, uma semana depois, a gente está tendo a segunda maior enchente da cidade até então. Então, em 8 meses aí, a gente teve as três maiores enchentes da cidade. E, cara, tem sido, assim, bastante triste no sentido de quando a gente olha para a parte habitada da cidade, quase 50% dela completamente alagada. E aí, de semana passada até esse final de semana anterior que passou aqui, então ali até o dia 10 de maio, mais ou menos, do dia 6 ao dia 10, a água estava baixando e a gente estava na função de limpar as casas e de forma voluntária para dentro das casas, tirar os entulhos, limpar o lodo com a água da enchente mesmo, enquanto não tem água. A cidade estava começando essa mobilização assim de todo mundo junto limpando, e aí agora na última sexta, no último sábado e domingo, e hoje, segunda, choveu o dia inteiro e a gente está tendo de novo mais uma enchente, as casas todas alagadas de novo, a gente vai precisar de novo dessa mobilização. E aí está acontecendo o que tá rolando em todas as outras cidades bastante afetadas, né? Tem 3 abrigos para a galera ficar, tem uma vaquinha em conjunto da cidade que já arrecadou quase 300 mil reais, e está todo mundo mobilizado para, de alguma forma, como pode, reconstruir a cidade, né? Ah, três enchentes maiores seguidas, assim, né? E aqui em Porto Alegre, da capital, que eu acredito que foi o momento que começou a ocorrer ali bairros alagados, principalmente Guaíba, que seria um dos principais ali marcantes em relação a medida de subir, de bater um histórico de alta, que até agora na última semana, no finalzinho ali, estava diminuindo e agora voltou e pode ser, ele tem uma perspectiva que ultrapasse também, então assim como o Montenegro, que teve a segunda, no caso ali, pode ser que ultrapasse a maior marca que foi a da semana passada. Então também em 2 semanas, uma semana para bater esse número, e acredito que foi ali o que trouxe, quer ou não, o furar da bolha, assim, digamos, para ter um apelo tanto do Brasil, e foi a partir ali de sexta-feira, na outra, se essa última, a outra sexta-feira, que foi até o momento que eu já, primeiro dia que eu comecei a voluntariar, e aí do pessoal começar a mostrar e aí puxar toda aquela, girar a roda de todo mundo começar a ajudar,
e de pegar bairros ali importantes, e principalmente do centro histórico, e acredito que o mais furar bolha, digamos assim, de trazer aqui, como eu estava citando, e de que acaba, né, o fato da capital do estado ser atingida tamanhamente como foi assim, de ter seus 2 estádios dos 2 principais clubes do estado totalmente alagados ali no campo, então não é nem aos arredores, também aos arredores, mas o campo, aquilo acaba trazendo um apelo e que conseguiu transparecer para o Brasil inteiro o tamanho da urgência e no momento acredito que teve um delay ali também, se a gente pegar do show da Madonna, que todo mundo comentou, mas que acabou, pode sim, dizendo sim, não pelo fato de não ter que ocorrer ou não um show, mas do fato do que estava sendo mais transmitido, enfim, eu falo isso mais pelos amigos gaúchos que moram fora do Rio Grande do Sul e você acompanhar, principalmente acho que o maior termômetro ali dos nossos colegas, nossos amigos olhando assim, acabou sendo os stories e de você ver a linha do tempo, digamos assim, ali a partir de segunda-feira, o começo do engajamento maior desse pessoal e de entender o que real estava acontecendo ali, de começar, de fato, as mobilizações fora do estado, de caminhões, água, mantimentos, e que acabaram chegando ali na semana passada agora. E então, um fato ali, voltando para o lance da arena, para o Beira-Rio, que acredito que vão ser fotos que vão ser históricas e que vão acompanhar aí ao longo da nossa geração, nossos futuros filhos, netos, de pegar um livro ou tablet ou holograma, seja lá o que vai ser, como é que a É, gente está escrito. eu conversando com amigos e também com meus pais em casa, estava falando, cara, com certeza meus filhos vão ter lá nas suas apostilas, se existir apostila ainda, mas vai ter, enfim, nos seus livros de estudo, algo relacionado à enchente de 24, não sei como é que vai se chamar, e eu imagino que vai ser aquela foto do mapa do Rio Grande do Sul antes e depois, sabe? Essa que deu uma viralizada aí semana passada. A do cavalo também, ali acredito, os É, do cavalo, estádios. aquela comparação com a imagem do urso polar em cima do gelo também, então trazendo agora a imagem do cavalo em cima do telhado. E o aeroporto ali, o aeroporto também de alagar a pista, dentro do aeroporto também. E ali o laçador em volta, não sei se chegou a ver essa, mas também Sim, são fotos ali imagens marcantes. simbólicas. Mas é fato, voltando ali para o lance da positividade que a gente sempre tenta trazer aqui, de que as coisas poderiam estar muito piores se não fosse toda a mobilização que está ocorrendo de todos os brasileiros, até fora do país. Até um amigo meu, Gabriel Bolzoni, que essa última semana me ajudou ali com carro, algumas idas, algumas entregas, e ele estava comentando de o quanto aquilo furou a bolha, usando esse termo ainda, de que ele recente tinha feito um intercâmbio no ano passado e que ele viu colegas dele que ele estudou nesse intercâmbio lá na França, tanto chamando ele para perguntar se estava tudo bem, como compartilhando nos stories coisas a respeito, assim. Sim, E um aquilo amigo meu holandês, o Johan, até que ficou aqui um mês todo em janeiro. Ele semana passada do nada, assim, mesmo, cara, te mandei uma grana na Wise aí para tu doar para Montenegro, porque tô vendo a situação toda e tal. Então, realmente, se tornou algo mundial, assim. fato de a gente pegar curiosos, mas o Renato Gaúcho ser resgatado, o Soares compartilhando, ou o Soares, se tivesse ficado aquele mais um ano, provavelmente teria sido resgatado com a sua família, e que são coisas assim muito simbólicas ali também. E a nossa ideia, então, diante de toda essa mobilização positiva que está tendo das pessoas ajudando e de que acabam uma puxando a outra e que criou esse grande hype, digamos assim, de que de repente a oferta até de voluntários e de ajuda, ela até sendo maior do que muitas vezes a demanda, você ir num abrigo X e já tem gente suficiente, já tem mantimento suficiente, coisas assim, tão grande. A nossa ideia, então, aqui trabalhar de forma bem rapidinha também algumas ideias de como continuar a perpetuar isso, até porque a gente já está em mais de uma semana, a gente vê já as coisas tentando voltar ao normal, as pessoas tendo que trabalhar, seguir a sua rotina, mas ao mesmo tempo
caminho vai ser muito longo e a gente precisa que todo mundo se mantenha ativo nessa. Quer começar com alguma ideiazinha aí? Cara, eu pensei em começar contando já coisas que a gente fez aqui, eu digo a gente como marca, né? Eu trabalho na Dobra, então pensei em a gente ir para um lado mais concreto, de repente, pelo menos nesse primeiro momento, e daqui a pouco a gente pensar em coisas a serem feitas mais para frente. Então, o que rolou, assim, né? A gente está ali no dia 2 de maio, que era o dia mais caótico aqui na cidade. Quinta-feira, a gente lá na Dobra reunido, assim, cara, todo mundo, essa sensação geral, assim, de, putz, preciso fazer alguma coisa, como eu posso ajudar? E a nossa conversa, o nosso debate era como marca, como a gente poderia ajudar de forma que trouxesse impacto, de forma que a gente não fizesse alguma promoção em cima da tragédia e de forma que a gente trouxesse algo real para a cidade. E vale ressaltar que a nossa marca não é uma marca muito grande que poderia pegar e destinar uma verba grande para isso. Então a gente pensou, cara, a gente tem bastante conhecimento em tecnologia, a gente consegue colocar um site de pé em questão de horas, e a gente está vendo que o Pix da cidade está super solto, sendo espalhado só em card de Instagram, as pessoas estão meio confusas. Vamos oferecer, então, para a associação comercial e para a prefeitura a criação de um site voluntário com esse Pix ali centralizado, com o QR Code ali, e com um placar de doações em tempo real, que tudo que for entrando vai ser atualizado ali e a gente coloca uma meta para a população se unir e tentar sempre bater aquela meta ali. A gente também pode aumentar a meta se quiser. E também com um portal de transparência, sendo também atualizado em tempo real tudo que está sendo doado. Então, a gente criou esse site na tarde da quinta-feira mesmo, depois da autorização da Associação Comercial da Prefeitura. E esse é o site oficial da cidade hoje para pedir ajuda. E foi muito legal que, assim, quando a gente criou, tinha 30 mil em doações e em 12 horas depois do site espalhado, foi para 70 mil. E hoje já está em quase 300. Assim. Então, foi uma forma que a gente conseguiu ajudar simplesmente colocando o nosso conhecimento em prática. E eu estou trazendo isso não para falar, nossa, olha que legal que a marca fez, mas no sentido de que, cara, às vezes a gente fica pensando em coisas super mirabolantes, precisa de muita tecnologia, ou que precisa de muitas frentes, mas que às vezes a gente até comentou isso num post, né, cara, às vezes o teu mínimo é o que quem tá do lado ali precisa, assim. Então isso foi uma das coisas. Outra coisa é que também a gente ficou pensando, cara, a gente vai precisar de força humana, a gente vai precisar botar a mão na massa e ir para dentro das casas ajudar a limpar, não tem outro jeito. Tipo, se não for assim, vai demorar muito mais. O que a gente pode fazer como marca para ajudar? Cara, a gente tem pessoas aqui, a gente pode liberar a galera, então, trabalhar só um turno, e no outro turno tá todo mundo liberado para ir ajudar na cidade. Então, a gente fez isso na semana passada. Essa semana iria continuar, mas voltou a enchente, então a gente tem que esperar baixar de novo para daí voltar para os multirões, assim. Então, essas são duas ideias concretas que a gente trouxe como marca, né? E aí, o que eu comentei ali no início de não fazer promoção é porque eu estou vendo muitas marcas fazendo promoções no sentido de traga a sua doação que a gente que a gente te dá desconto. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor se isso é certo ou se isso é errado. Eu só queria trazer a reflexão de por que a gente tem que esperar uma tragédia para fazer esse tipo de promoção. Por que isso não pode se tornar uma prática contínua, então? E é essa provocação que eu faço para as marcas que estão fazendo isso. Tornem isso uma prática contínua, porque até num vídeo da Guta, da Purple Metrics, que é uma mulher que fala muito sobre marcas e branding, enfim, ela traz isso, porque senão, às vezes, eu tenho certeza que a intenção genuína da pessoa é a melhor possível e é ajudar. Mas a aparência que fica, às vezes, quando isso só acontece em tragédias, é que às vezes as marcas têm um setor de tragédias, setor de marketing de tragédias, para pensar numa ação promocional na tragédia. Então, minha provocação é: continuem fazendo as ações promocionais depois que a tragédia passar também. Interessante, como se virasse do calendário ali, ou pensando do calendário de posts, Dia das Mães, e encaixa ali a tragédia e ter que bolar campanhas em cima disso. E muito legal isso do meio turno ali, até porque daqui a pouco, como não é um momento
e que não vai ser de venda ali, ou que você não vai ter que forçar, ou não deve forçar vendas, ou muito porque todos os recursos, tanto monetários como humanos, braçais, estão sendo destinados a doações e ao voluntariado, a ajudar na situação. Então, ao invés de repente, vocês ficarem lá a tarde inteira parado no escritório ou em casa de home office, que seja meio que apostos, cumprindo um horário, digamos assim, mas não sendo eficientes, vocês estão lá na rua sendo eficientes de fato e Exato. ajudando a outra, né? E é uma forma genuína, assim, é uma forma de que, cara, beleza, a gente não tem tanta verba para pegar e ajudar com grana, mas a gente tem uma galera aqui que pode estar na rua com um rodo na mão, carregando móvel, ajudando a galera que tá precisando de mão, né? Isso é bacana de pensar porque muitas vezes, como vocês falaram, não, você citou, de repente não é uma empresa tão gigante, e aí às vezes por isso botando, fazendo uma analogia até a pessoa física, digamos, de que, tá, mas eu não tenho jet ski, ou, eu fiquei muito até refletindo comigo, médico meu, poxa, agora chega nessas horas, eu não sou médico, não sou veterinário, não sou nada da área da saúde, que seriam os principais, não sou do exército, não tenho jet ski, não sou da água, eu queria ajudar, se eu ajudar muito, assim, digamos, se você olhar, poxa, um médico agora, ou até quem a gente fala agora de pegar o Scooby, o pessoal surfista, tipo, tendo uma ajuda que você às vezes olha aquilo, caraca, eu não consigo ajudar tanto, e aí às vezes isso pode entrar um conflito de paralisação, você não ajudar por achar que a sua ajuda não é suficiente ou que não sirva, mas caso vai servir isso, trazendo para empresas, mesmo sejam pequenas ou às vezes até micro, está começando, mas de qualquer tipo de atitude diante disso já é mais um pouquinho ali na Felipe, montanha. essa tua inquietação, antes da tragédia acontecer, a gente estava tendo uma conversa parecida, assim, com uma amiga minha, a Aninha, ela é médica, e, e ela trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante, que acho que responde um pouco essa tua inquietação, que ela traz, cara, na minha visão, profissões como médicos, enfermeiros, pessoal da área da saúde em geral e de sobrevivência, eles têm a missão de garantir a sobrevivência humana. E isso é muito lindo. Porém, se o mundo fosse só dependente de sobrevivência, não teria nenhuma evolução. E aí a galera das ideias, das artes, da música, do design, enfim, de humanas, digamos assim, garante a evolução. Então, a gente precisa das duas coisas trabalhando em conjunto para o mundo evoluir. E acho que entra exatamente nesse momento. A gente precisa da galera garantindo a sobrevivência ali, nos abrigos, na, na alimentação, na infraestrutura, em tudo. Mas a gente precisa da arte e do pensamento criativo para a reconstrução, para ideias criativas, para fazer o Estado ser reconstruído. E aí, continuando só voltando ali ainda das empresas, uma coisa até que eu comentei bastante ali no meus stories, fazendo umas reflexões ali de noite, no meio de voluntariar, de toda aquela primeira semana ali em que tudo estava acontecendo e que foi todo mundo se engajando muito, principalmente do papel das empresas e nós pessoas, porque esse é o primeiro, pelo menos para nós gaúchos ali, primeiro evento, digamos assim, pós-Covid, em que a gente lidar com a experiência depois do Covid ali, e acredito que a gente já está lidando muito melhor em termos de, de ajuda e de disposição, digamos assim, de união também. Claro que na Covid teve o lance de estar separado, mas eu vejo muito pelo lance de que teve aquele, poxa, a galera não necessariamente se respeitando, furando, fazendo festas, festas clandestinas, coisas assim, e que agora você vê o pessoal engajado, toda a galera, independente da idade ali, se voluntariando e estando disponível para isso, e que é o fato de o compartilhar, né? A gente, acredito, sempre teve a premissa, e isso talvez se difere um pouco da Covid, porque ali
Foi o começo do TikTok, mas já estava no auge das redes sociais, mas se a gente botar 2024, são mais 4 anos de auge de rede social e mais a gente ainda viciados ou mais ainda inseridos nas redes sociais nas nossas vidas. E o do quanto compartilhar ele é importante. Né? Até tem um meme, um Twitter que virou meme ali, que viralizou, que é uma menina, acho que comentou, a gurizada tá tocando a cidade na base de stories e grupo do WhatsApp. E que, se você for ver, o quanto foi importante, quanto é importante estarem compartilhando. Tanto as pessoas como as empresas. Porque um acaba puxando o outro. Talvez se isso provoca uma inquietação, até provoca uma inquietação no sentido de querer ajudar e de quem, de repente, não estava disposto ou não ia ajudar, não costuma, ou, de repente, está indiferente quanto a isso, também ficar ali, poxa, mas daqui a pouco tá todo mundo postando, não estou postando nada, vai todo mundo saber que eu não estou ajudando. E isso também é importante, um dos fatos importantes de compartilhar, é para a gente saber quem não está ajudando, porque, cara, a gente já teve a pandemia, teve isso, agora com mudanças climáticas, pode ser que as coisas sejam mais recorrentes, e a gente precisa todo mundo estar junto, e provavelmente a gente quer andar e conviver com pessoas que estão juntos nessa que a gente vai poder contar. E pensando em empresas que talvez antes das redes sociais, ou agora mesmo com as redes sociais, no sentido de capitalismo consciente e de SID, coisas do tipo, de que não dá mais para se esconder, digamos assim, atrás daquilo, eu não ajudo para aparecer. Eu acredito que em pleno 2024 a gente tem que aparecer sim, doando, independente até da intenção. Daqui a pouco só quer aparecer, mas está doando ali, enfim, porque a gente aparece para tanta coisa, né? A gente aparece para mostrar comprou tal produto, para influenciar a comprar tal produto. Por que a gente não pode aparecer para influenciar, ajudar e doar? E acredito que a gente possa, eu estou mostrando nós pessoas, eu postar uma coisa, o Guto posta lá limpando Montenegro, vai me motivar olhando aquele story a quando Porto Alegre tiver na fase já de ter que ir lá passar rodo para limpar, eu querer ir também ajudar, ou ir até para Montenegro para passar rodo junto com o Guto, ou o Guto vir para Porto Alegre para passar, limpar aqui as E casas. tem uma plataforma aí, uma ideia já concreta, perfeita para isso, né? Que é o Meu Lar de Volta. Tá viralizando aí, tá bombando. Que também surgiu ali do Felipe Menezes, com alguns amigos do design e tecnologia. Em 24 horas, eles colocaram de pé uma plataforma que conecta pessoas que precisam de ajuda voluntária para faxinar suas casas com pessoas que estão ali de forma voluntária para faxinar a casa das outras pessoas. Assim. Então, a gente já tem aí tecnologia para isso. Entra lá no site, te cadastra como voluntário, não custa nada, e vai acontecer exatamente isso. Se tu tá um pouco inquieto, querendo fazer alguma coisa, cara, vai ter coisa para fazer. Vai ter coisa para fazer. E mesmo se não tiver, se não der match com ninguém lá no site, o que eu acho muito difícil, põe umas botas, põe umas luvas, pega um rodo e vai pra rua quando a água baixar, que vai ter coisa para fazer. Testemunho de quem já passou por isso e vai passar de novo aqui em Montenegro. Basta tu sair para a rua, para as áreas que foram afetadas, que tem muita coisa para fazer, e às vezes essa ajuda aí é tão importante, se não maior, do que a ajuda monetária. Porque eu vejo que tem também bastante gente que às vezes, não, já ajudei ali, já fiz uma doação, e é isso aí. Cara, legal, mas a gente também precisa de sensibilidade, de humanidade, de cidadania agora para seguir. Eu acho que se tu não foi atingido, se tu teve o privilégio de não ser atingido, o que a cidade espera de ti, o mínimo como cidadão, se tu podendo, tu estando seguro, é tu botar a mão na massa, criar vergonha na cara e ir pra rua ajudar as pessoas que estão ferradas aí. Até porque isso vai ficar marcado na história, né? Tudo que a gente está fazendo diante disso, porque é um fato histórico que vai ser comentado daqui para frente por gerações, que está marcando geração, e você vai ter que comentar sobre isso e vai ficar marcado o que você fez, se você fez algo ou não, e aí, tanto como pessoa física e jurídica, e aí só terminando aquela ideia das empresas, porque das empresas mostrarem então o que elas estão fazendo, porque uma vai puxar a outra. Independente se é dando milhões ou é fazendo um site, como vocês da Dobro fizeram, articulando ali, agilizando um processo
ali que poderia ser muito mais burocrático, que ficou simples e que foi eficaz, porque levantou muito mais fácil outros fundos, e uma vai puxando a outra. Então, se vocês fizeram isso para Montenegro, outra empresa viu, foi lá e agora está fazendo para Caxias, vai fazer para Lajeado. Pegando um exemplo, a Ambev foi lá, decidiu fazer água, daqui a pouco a Bali também resolveu fazer, aí a Brasil Kirin da Heineken, opa, a Ambev fez, a gente também tem que fazer, e um vai puxando os outros, um vai puxando o outro, para mostrar o que está fazendo, porque as pessoas vão cobrar, e para a gente saber quais empresas não estão fazendo. Né? Total. Também... E, cara, isso se reflete, como tu falou, nos teus amigos ali, tipo, no pessoal. Tu botar story, eu tava super na dúvida, assim, eu não quis botar nenhum story, tipo, com roupa de quem tá ajudando, não gosto de ir pra essa linha, acho que caridade não pode ser vaidade, mas eu fiz questão de botar stories das cenas que a gente tava vendo ali, ajudando, cenas às vezes bonitas, e como, por exemplo, a receita de doce de Natal que a gente encontrou no meio da limpeza, ou um certificado de uma aliança, coisas do tipo, mas cenas impactantes e tristes também. E foi bizarro a quantidade de pessoas próximas que responderam, perguntando como é que fazia para ajudar, quais casas estavam precisando, que estava chegando em Montenegro tal dia e queria ajudar. Então, cara, postem. Se vocês estão ajudando, postem. Você não precisa fazer desfile de moda e egotrip postando foto sua, se não quiser, porque acho que não é sobre isso. Mas compartilhem a cena que vocês estão vivenciando ali. Mostrem o que está acontecendo, que isso vai impactar outras pessoas a sentir essa inquietação e a querer sair de casa ou a querer botar a mão na massa de alguma outra forma. E aí também, para motivar isso, acaba também puxando ali a criar movimentos. Então, como você comentou ali, o movimento do lance de já ter uma página, já ter um Instagram, já ter um site, já ter algo que seria a comunidade da galera ali se reunir e fazer o intermédio para lavar cidades, mas tem muitas outras coisas e que também já estão surgindo, mas que podem ainda surgir de ideias e que hoje você pode fazer de uma maneira fácil, criando o Instagram e já sendo o intermédio ali de coisas que precisam ser feitas. Então, tem esse da lavagem, aí tem muitos que criaram, acho, o seu pet, por exemplo. Então, porque existe hoje uma demanda que é muitos pets, cachorros, gatos estão sendo resgatados, não necessariamente estava com dono e agora ele está no abrigo. E será que ele tem dono ou não? E tem o dono que está em outro lugar, de repente, no outro abrigo e não sabe se o pet, no fim, foi resgatado, ficou vivo. Então já criou um Instagram para fazer essa conexão e achar. Então cria um Instagram, um movimento só para adotar os pets. Então também é legal disso puxar um outro e aqui ficar de ideia de que, cara, surgiu uma ideia, reúne ali uma galera, faz para até já ser uma experiência, enfim, mas para resolver tal questão que você pensou, e de que é uma maneira fácil, cria um Instagram, de repente, não precisa ser um site se não consegue, mas que para já ir testando, daqui a pouco não rendeu, já tenta outra, mas para tentar, às vezes pode ser uma maneira fácil e de tentar ajudar, se você está pensando que não consegue ou quer ajudar de uma maneira maior, mas não tem o jet ski, por exemplo. Total. Tem também o Achamos Sua Criança, que deu uma viralizada legal, bem nessa pegada, genial. Eu vi também da Ótica Coliseu, de dar óculos gratuitos para quem perdeu os óculos na enchente, e várias outras óticas se inspiraram, inclusive a ótica do meu pai e da minha mãe aqui na cidade, também estão fazendo isso. Meu irmão, junto ali na ótica também, botou inspirado em outras óticas. A gente também está entrando nessa, vamos começar com a doação de 10 óculos e tal. E aí, cara, tem muito potencial. Por exemplo, empresas de móveis. Cara, não vamos pensar só em vender móvel agora, né? Vamos ter um pouco de sensibilidade. Quantos montadores vocês têm aí para ir para dentro das casas ajudar a montar a parada quando precisar? Quanto da margem de vocês podem abrir mão para pessoas que comprovem que perderam os móveis na enchente, vocês conseguir fazer isso, não a preço de custo, porque também tem que ganhar um pouco de grana ali, senão não se torna sustentável a longo prazo, mas se fosse a preço de custo, melhor ainda, ou então numa margem pequena. Tá cheio de empresas de móvel aqui no Rio Grande do Sul, talvez até já esteja rolando algumas coisas nesse sentido e eu não estou sabendo, mas uma provocação nesse sentido de que, cara, vamos pensar em soluções como marca, como empresa, como pessoa,
que a gente consiga ajudar, né? Uma outra ideia que eu tô aqui, que agora não é concreta ainda, mas que eu quero botar de pé aqui na cidade, tive essa ideia final de semana, então quem está escutando aí quiser copiar e fazer na sua cidade, por favor. Mas eu lembrei das cartinhas dos Correios do final de ano, aquelas cartinhas de Natal, que a galera pega para dar um presente para uma criança sem conhecer aquela criança, né? Então, tu vai nos Correios e busca aquela carta. Na minha ideia, não daria agora para ser nos Correios, eu acredito, porque tá tudo bem caótico também ali. Mas eu pensei em, aqui em Montenegro, fazer uma parada bem local mesmo, escrita à mão, que talvez vai demorar um pouco mais, mas que seria legal. Eu pensei, cara, ir lá na casa dessa galera foi super atingida e que não tem condições de se reerguer sozinho e dizer, dona fulana, seu fulano, escreve aí uma carta à mão, levar os materiais, escreve aí uma carta à mão contando a tua história, contando onde tu mora, escolhe uma coisa que tu quer para começar a recomeçar a tua casa. E aí tu põe aqui embaixo teu Pix, enfim, a forma de te encontrar e de te ajudar. Eu vou reunir todas essas cartas e vou subir para o lado da cidade de casas que não foram afetadas e começar a distribuir nas caixas de correios ou no portão, sei lá como eu vou fazer. E, cara, se eu espalhar 100 cartas e 20 ajudar, tá ótimo nesse primeiro momento. Mas foi uma ideia que eu pensei de, tipo, aproveitar que as pessoas estão sensibilizadas e fazer as pessoas terem ler aquela coisa escrita à mão, receber uma carta na casa, ficar tocada com aquilo e querer ajudar de alguma forma. Então também é uma ideia, por enquanto, uma ideia de segunda que não foi pro ar, que eu tô pensando em botar de pé, assim, que a água baixar e as coisas começarem a se reconstruir por aqui. Um open house ali. Exato, tipo isso. Uhum. Bem bacana. Achei bem interessante e simbólica, assim, né? Da pessoa receber uma coisa, não é a casa inteira, mas ela já recebe de alguém. Isso das cartinhas correias, eu também tinha pensado alguma coisa desse mesmo processo ali, né? De que já é um processo pronto, que o pessoal já conhece, e aí trazer um fator novidade ali. E aí, pegando o link do que você comentou sobre já pensando num pós, o que vai ficar de tudo isso, de como é que vai afetar todas as gerações, mas principalmente as gerações mais novas ali, que vão ser as que vão continuar seguindo e vão perpetuar de fato esse impacto que está trazendo no sentido do engajamento de todo mundo estar se ajudando, ou pensando no Brasil inteiro até, mas principalmente até do Rio Grande do Sul, a gente tem um fator aí que está nos unindo, e aí daqui a pouco a gente vai falar até do fator Granal ali, que a gente já vai discordar, mas que é interessante a gente falar. Mas eu vou. Um aqui simbólico, enfim, pode. Uma ideia bem. Muita gente pode discordar, mas eu pensei muito sobre o hino do Rio Grande do Sul, que é talvez o único estado em que as pessoas realmente saibam cantar o hino, que costumam cantar o hino, e que ultimamente tem até sido muito questionado em relação à letra e se deveria ser mudado ou não. Mas não entrando nesse mérito, o meu ponto seria em relação a atualizá-lo de modo que pudesse citar esse evento, porque é um hino que traz sobre a cultura, enfim, mas traz eventos muito antigos e pode ser e como está sendo algo muito marcante, histórico, isso está acontecendo e como tragédia, mas que também de trazer pode ser muitas vezes algo que está trazendo um costume, uma cultura, um bairrismo gaúcho ascendendo em muitos jovens ou em muitas pessoas que de repente não costumavam ter isso ou que não pararam de costumar, enfim, ou não teriam motivos para tal. E talvez atualizar esse hino que cite ali esse empenho gaúcho, o fato da enchente, de como o povo o gaúcho está unido, está se ajudando, está salvando todo mundo. Poderia ser uma maneira de também ajudar a perpetuar esse pós-enchentes no fato dessa união, no fato de como a gente ajuda os outros, no fato da gente ter, então, o costume de compartilhar quando ajuda e de enxergar mais aqueles que precisam ser ajudados no dia a dia, de que talvez esse lance da marmita, que agora virou todo mundo fazendo marmita e que às vezes eu vi muito. Você está indo entregar marmita e tem alguém pedindo comida na rua,
e aí as pessoas já dão uma marmita ali para a pessoa, e o quanto isso é anormal, digamos assim, porque talvez você ignoraria, ou as pessoas ignorariam aquela pessoa que está pedindo a comida no semáforo, no sinal, enfim, e de quanto isso pode ser, no caso, continuado, independente de você estar entregando marmita, mas ou você passar a andar com marmita no carro para dar para essas pessoas, mas de que talvez o hino fosse algo simbólico ali, para tentar perpetuar esse nosso movimento de ajuda, assim, sabe? Muito bom. Acho que tu acabou de antecipar uma conversa que vai ter na Assembleia Legislativa aí daqui a um tempo. Será? Cara, achei. Não sei, teria que ouvir alguém tradicionalista mesmo para dar uma opinião mais embasada, mas eu achei bem, bem palpável, bem interessante. Pelo menos, com certeza, é possível de levantar um debate sobre isso. Boa. E vamos, já então vamos embalar aqui com a para encerrar o nosso episódio, mas do lance nesse ainda do pós, a gente está vendo muitos jogadores do Grêmio, do Inter ajudando, de Juventude, e o quanto isso também é muito importante, faz total diferença em relação à experiência traumática que é, e de repente você conseguir desassociar aquilo, diferenciar o tamanho e a seriedade da situação, se é um jogador de futebol que está ali junto com você, que são pessoas que recebem um poderio de super-herói e ali exercendo um papel de super-herói praticamente, e o quanto isso é importante. Agora começou um movimento e por compartilhar, acredito, começou o Alário, foi lá, visitou um abrigo, jogou bola, aí agora já apareceu o Borré no domingo também visitando um abrigo, e acredito que mais jogadores vão fazer isso, mas o quanto vai ser importante esse primeiro Grenal, né, quando voltar o futebol e as coisas estiverem melhoradas, para sim, porque vai ser, todos os grenais têm nome e esse grenal vai ser o grenal depois da enchente, vai ser esse o nome. Né? E o quanto ele vai ser simbólico. E aí, da minha ideia, que eu acredito que poderia ser só nesse grenal um momento de união de ambas as torcidas ali, de ter, não necessariamente uma torcida mista, mas um pré-jogo ali, acredito que vai ser o primeiro, vai ser o Grêmio, se não adiar, enfim, mas vai ser Grêmio e Inter na Arena. Ou, enfim, seguindo o calendário, seguindo o cronograma. Não sei se a Arena vai ter condições de jogo, Beira-Rio, enfim, mas independente então do mando, mas que tenha, imagina ter uma resenha para jogo, com churrasco na rua, todo mundo, não precisa ser junto, mas sem estar separado, poder transitar de Grêmio, de Inter, independente, e saber que não, hoje a gente vai transitar, a gente vai estar aqui, eu vou passar, vou apertar tua mão, e aí todo o movimento que vai ter no jogo em si, antes dos jogadores, Thiago Maia, todo mundo que Kaique, fez algo que a gente sabe, e de o quanto vão ser aplaudidos, enfim, mas acho que é mais pensando na torcida do quanto poderia ter o pré e o pós-jogo ali de misturado, sabe? Ó, hoje não. Claro, no jogo vai ter, é independente, é para jogar, óbvio, mas da torcidas assim, tipo, tá, agora a gente. Esse Grenal, vamos mostrar que deu tudo certo, a gente vai só comemorar e mostrar que a gente tá junto para justamente continuar esse troço do perpetuar, sabe? E aí, só ampliando, e daí não é uma ideia, mas só uma reflexão, porque aí você vendo lá o Thiago Maia na água salvando, como é que. E eu, como gremista, como é que eu vou. Será que eu vou conseguir secar esse cara depois? Não num Grenal, mas o Inter jogando a Sul-Americana, será que eu vou torcer pro Delfim ganhar do Inter, o Inter cair? Botou a camisa do Grêmio, o juiz apitou, tô torcendo contra sempre. Que nem a gente já conversou bastante sobre isso, né? Eu acho que toda essa parada pré-jogo tem que rolar de forma institucional ali, acho protocolar, acho que vai ser importante. Com certeza, por exemplo, antes do jogo, eu aplaudiria, como Colorado, o Diego Costa, o Kaique, assim como eu acho que vai acontecer da torcida do Grêmio antes do jogo, tendo ali uma homenagem a esses caras, aplaudir o Rocher, aplaudir o Thiago Maia, cantar as duas torcidas juntas, cantar o hino antes do jogo, daqui a pouco os jogadores intercalados ali na hora de cantar o hino, isso tudo eu acho que vai acontecer, acho que é legal acontecer.
A questão da torcida ali, antes do jogo, eu já acho um pouco mais utópico, muito pela questão das organizadas, e isso não seria permitido, imagino, pela polícia, pelos órgãos competentes ali de manter a segurança, mas acredito que com pessoas civilizadas seria realmente legal. Mas que nem eu disse antes ali, já na minha visão, né, eu vejo muito que essa união do povo gaúcho bizarra que está acontecendo é a intensidade dela é a mesma intensidade da rivalidade Grenal. E eu, como colorado, penso que no Grenal, no momento que o juiz apita para começar o jogo, eu quero ganhar a todo custo e eu quero ver o Grêmio se ferrar. E quando eu ver o Grêmio jogando, eu não quero que o Grêmio ganhe nem para o ímpar e nem rifa. Então, acho que dentro de campo, pelo menos para mim, como colorado, e me considero uma pessoa bastante humana e sensível e delicada, mas quando se trata de paixão de futebol, dentro de campo dos 90 minutos, eu não consigo ter essa sensibilidade com o Grêmio, eu quero que o Grêmio se ferre. Mas eu acho que antes do jogo, depois do jogo, de forma institucional, de forma das duas diretorias juntas ali, dos jogadores juntos, de ter algum momento que a torcida faça algo junto, acho bonito, acho legal, acho marcante, simbólico, importante, mas quando começa o jogo, vai comendo e querer ganhar. Mas a gente sabe que vai ser aquele 1-1 protocolar ali para todo mundo sair de boa. Isso aí nem querendo ou não, eu aposto muito que vai ser isso aí. Já teve com certeza granais. Eu via que vai ser aquele 0-0 manjado, tudo. E acredito que esse primeiro vai ser 1-1. Então faz um Grenal de amistoso para isso. Não, porque vai entrar, por exemplo, provavelmente a situação da tabela no Brasileiro, né? Daqui a pouco, se uma vitória botar um dos times como líder, aí ninguém vai querer fechar no A1, porque querendo ou não, vale os 3 pontos, né? Mas daqui a pouco uma ideia de segunda poderia ser um Grenal amistoso. Pode ser, então. Aí a gente concorda e fecha, então pode ser o amistoso. Aí eu fecho no A1, mas vou querer Manjado. ganhar. Fecho, mas eu vou querer ganhar. Aí dependendo, aí tem que negociar quem vai ser o que vai fazer o gol do empate, que aí sairia com gosto de vitória e o outro de derrota. Bota um gol do Rocher e outro gol do Diego Costa. 1-1. Não, do Thiago Maia ali, né? Acho Thiago que Maia também. amistoso, então, verdade, pode ser. Porque tem o fator pontos ali do Brasileirão, né? Não tinha pensado nisso. E aí, uma última aqui, só para que eu lembrei, que eu até vi algumas páginas já fazendo disso, que muito está se questionando sobre o quanto doar, e agora é um momento também que muitas pessoas não têm condições financeiras, ou que as coisas vão ficar mais apertadas por um bom tempo. E aí, entrando também naquilo, o quanto você eficaz ou não, mas de doar, muita gente falando, doa R$1, doa 5, doa R$10, e de também ser uma maneira de você até diversificar e conseguir doar para as várias frentes, né? Então, porque toda hora está surgindo uma vaquinha, um Pix, uma coisa, e tem um do governo, e tem uma pessoa X está fazendo aqui, que você conhece, enfim. E aí, de repente, você doar R$2 para cada um ali, você diversifica, uma doação não impede a outra, e você está fazendo com certeza ali a diferença que entre 0 e R$2 dá para se dizer ali que são 200% de aumento na doação. Não, e cara, dentro disso eu vi ontem uma ideia bem legal de uma TikTok, não vou me lembrar do nome agora, infelizmente, para dar os créditos, mas ela nem era tão grande e eu achei que foi uma ideia muito boa, que ela disse, cara, tu quer fazer um Pix pro Rio Grande do Sul sem tirar R$1 do bolso? Então assiste esse vídeo até o final, porque ele tem 1 minuto e 1 segundo, e vídeos com 1 minuto aqui no TikTok monetizam. Então eu vou fazer todo esse vídeo aqui durante 1 minuto, eu vou ficar falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, fazendo com que tu se sensibilize e assista até o final, e olha como já tá na metade, daqui a pouco já chega no fim, ela vai indo assim até dar 1 minuto, pronto, já deu 1 minuto, agora esse vídeo está monetizado e tal, se atingir 1 milhão de pessoas, isso dá mais ou menos $100, que dá R$500 em doações. Então eu pensei, nossa, que simples e efetivo, né? Então que mais micro-influenciadores aí também pensem em copiar essa ideia aí no TikTok ou no Reels, onde for que seja, que tem esse lance da monetização.
Excelente. Gente, então, muito obrigado aí para vocês que escutaram. A gente vai seguindo aí, vamos vendo, com ideias de segunda. A gente vai estar aí bem empenhados com todo o voluntariado e ajudando aqui o Rio Grande do Sul. E a gente vai vendo conforme aí foram as coisas para retomar os episódios normais. De repente, a gente faz semana que vem de novo, trazendo mais ideias. De repente, vocês podem comentar ideias que surgirem sobre como ajudar, que aí já existem, que não existem, para a gente trazer aqui no próximo episódio, ou de repente até podemos separar aqui para trazer e divulgar todos os movimentos e ideias que já estão ocorrendo aí, conversar sobre, ou trazer até pessoas que estão liderando esses movimentos, pode ser um interessante também para compartilhar ideias sobre a experiência. E até a próxima segunda aí, não deixe, por favor, aí, ajudem, participem da maneira que vocês puderem aí sobre, para fazer a diferença e marcarem não só a história de vocês, mas como do Rio Grande do Sul, tendo uma postura ativa e consciente, positiva de estar fazendo algo de fato. Não, é isso aí, reitero tudo que o Lipe trouxe aí agora e vamos seguir junto, firme, na reconstrução das cidades, na reconstrução do Estado e fazendo aí o nosso papel como cidadão da forma que a gente puder.